faz a diferença. CBN Eleições 2022. A partir deste momento, estamos em transmissão ao vivo e simultânea em nossas emissoras de rádio e TV nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado, além dos nossos canais nas redes sociais. Falamos ao vivo dos estúdios da CBN Campo Grande, que esta semana traz entrevistas com os candidatos ao Senado por Mato Grosso do Sul na cobertura das eleições 2022. A jornalista Lígia Sábica, diretora de jornalismo do Grupo RCN, participa comigo dessa rodada. Bom dia, Lígia. Bom dia, Dani. Eu começo lembrando que nós estamos há exatos 31 dias aí das eleições, né? Praticamente um mês aí para a definição de quem serão os representantes no Legislativo e no Executivo sul-mato-grossense. E nós estamos levando informação agora para quase 800 mil eleitores que estão aptos a votar nos municípios de cobertura aí das emissoras do Grupo RCN. Isso representa, Dani, 39% de todo o eleitorado aqui do estado. Anteontem nós mostramos o candidato Jefferson Bezerra do Agir, partido que, por não ter representatividade na Câmara dos Deputados, participou de uma reportagem com duração de 3 minutos. Já os candidatos com representatividade serão entrevistados ao vivo. E essa regra foi aceita pelos partidos em uma reunião realizada no último dia 15, quando também foram sorteadas. Foi sorteada a ordem aí das entrevistas, que terão ainda perguntas enviadas pelos nossos correspondentes no interior do estado. Hoje nós recebemos aqui o candidato Anísio Tokio, do PSOL. Bom dia, candidato. Bom dia, Lígia. Bom dia, Dani. Bom dia ao pessoal do Grupo RCN. Anísio Leite Tokio Júnior tem 50 anos, nasceu no interior de Goiás, se mudou para Mato Grosso do Sul, para a cidade de Paranaíba, em 2009. É empresário, formado em gestão ambiental, casado e pai de 3 filhos. Filiado ao PSOL há 10 anos. O senhor disputa aí uma eleição pela primeira vez e já concorre à vaga de senador pela Federação PSOL Rede. Candidato, o senhor já disse nesta campanha que terá 2 principais frentes de trabalho aí, caso eleito, né? Saúde e educação. O que o senhor propõe para fazer nessas áreas? Saúde é vida. Todos nós dependemos de saúde. Temos que ter política voltada para a saúde. Por exemplo, eu tive Covid-19. Eu fiquei 5 dias internado na Santa Casa de Paranaíba. Fui muito bem atendido. Temos que valorizar os profissionais, os professores, os médicos, os enfermeiros que estão na ponta, sofreram com essa pandemia, deram a vida por isso. Então, tem que ser valorizado esses profissionais. E educação. Educação a gente tem que valorizar desde a creche. O ensino fundamental, o ensino médio, uma boa universidade, onde o cidadão formado, ele vai ser um cidadão preparado, ele vai ter a sua vida profissional valorizada, vai ter a valorização no campo do trabalho, e esse é o futuro. Educação, tem que ser investido na educação, nas escolas. Mas qual seria a sua proposta como senador para alterar o que hoje é feito, ou melhorar? O que o senhor poderia fazer? Lígia, nós sabemos que as emendas são finitas, elas acabam. Então, nós temos que ter política voltada para o Estado, ser discutido na base, aqui no Estado. Discussão, mas o senhor não fechou uma proposta ainda na prática que o senhor pretende levar lá para o Senado? Eu tenho várias propostas. Estando lá junto com os meus pares, isso vai ser discutido. Bom, ainda sobre saúde, nós temos uma pergunta que vem lá do seu município, de Paranaíba. Aqui, Thalita Matsushita. Bom dia, candidato.
Paranaíba tem um único hospital público, a Santa Casa de Misericórdia, que também recebe pacientes de cidades e estados vizinhos, como Goiás e Minas Gerais. E a demanda por atendimento tem sido maior que os recursos disponibilizados para a saúde, sem contar que casos de alta complexidade ainda são enviados para atendimento em Campo Grande, a 400 quilômetros daqui. Como senador, o que o senhor faria para melhorar essa situação? Foi como eu disse, a Santa Casa tem que ser valorizada. Realmente a Santa Casa de Paranaíba recebe todos os pacientes da região do Bolsão. Quando é preciso fazer um atendimento, um exame mais detalhado, tem que vir a Campo Grande. Então temos que valorizar a Santa Casa, investir. Saúde, o que a saúde precisa? Precisa de dinheiro de verdade, ser investido na saúde para resolver essas questões do interior. E eu venho para representar o interior. O senhor acha que o que falta é mais dinheiro? Não seria melhor gestão do dinheiro que já vem para a saúde pública? A saúde pública, ela tem a sua verba destinada, mas é preciso gerir com mais eficiência, com mais capacidade para ser melhor, a gestão ser melhor. A gente ouviu ali a Thalita comentando a questão da alta complexidade. A Santa Casa de Paranaíba não consegue absorver todos os atendimentos, por exemplo, um atendimento neurológico, né, de alta complexidade, um atendimento na área da cardiologia, por exemplo. E esses pacientes, às vezes, aguardam até ter uma vaga em Campo Grande, onde existe essa referência no atendimento. Como senador, o que o senhor poderia propor que mudaria essa realidade não só para a região de Paranaíba, mas nós temos isso também na região oeste, a região sul do estado, a região norte, onde existem outros hospitais que recebem verbas públicas. Exatamente. Como Paranaíba é um hospital regional, Paranaíba não existe nenhum neuro. O mais próximo que tem é Três Lagoas. Então, volta, Lígia, lá naquela questão que eu falo, a política pública voltada para o Estado. Temos que fazer isso aqui na base, no Estado. Uma política voltada para o interior mesmo. Inclusive, Paranaíba tem uma dificuldade muito grande para contratação de médicos. Constantemente eles estão buscando esses profissionais, né, oferecendo essas vagas e é difícil preencher. No interior todo, né? No interior Isso todo, uma realidade, né? Exatamente. Paranaíba falta médico. É uma briga do poder público com os médicos. Mas a gente sabe que precisa melhorar, o senhor está falando aí que precisa ter uma política melhor definida, mas qual seria aí a base dessa política para manter, por exemplo, um profissional no interior, um profissional nessas áreas de alta complexidade, porque eles buscam os grandes centros justamente porque eles têm melhor qualificação, né? Eles conseguem fazer outros cursos, agregar junto com o trabalho deles uma qualificação também, porque o médico a gente sabe que ele tem que estudar a vida inteira, né? Lígia, valorização do SUS. Temos que ter um plano de carreira, tanto para os médicos como para os enfermeiros, no SUS. Temos que fortalecer o SUS. O SUS é a base de tudo. Bom, falando agora sobre agricultura. O senhor tem falado que pretende aí incentivar a agricultura familiar no estado. De que forma? Através da agroecologia. Eu não sou contra o agronegócio, mas é possível fazer de uma outra forma, sem degradar o meio ambiente, sem poluir o rio, sem desmatar, acabando os nossos biomas, que aí vai atacar a outra questão, que é o clima, quando se desmata. Então, é voltado para a agroecologia. Uma produção que seja feita de forma responsável e que possa ser levado do pequeno produtor até ao pequeno comerciante, gerando também dividendos, lucro naquela cidade. Bom, vamos ouvir então agora a pergunta da nossa correspondente lá no sul do estado. Bom dia, Vanessa Bordim, falo aqui de Maracaju e representando a região sul.
A pergunta para o candidato é sobre o agronegócio. Nós sabemos que vários municípios considerados os maiores na produção de grãos, como soja e milho, estão nessas duas regiões, mas muitos produtores enfrentam algumas dificuldades em períodos de escoamento agrícola. Qual seria, candidato, o olhar para esse segmento, para esse setor do agro, para esse gargalo, que é um dos principais gargalos, aí, o escoamento agrícola aqui para essa região? Como eu disse, eu não sou contra o agro. O agro é louvável. A exportação, o pessoal produz e exporta. E como ela disse, a escoação, a grande perca é no transporte. Então o Brasil tem que ser investido também em linhas terrestres. São investir nas rodovias e ferrovias. Tem que ser construída as ferrovias. É através disso. Então, o senhor falou também das rodovias. O senhor não acha que o escoamento por rodovias ele já é feito, já é caro e é onde a gente perde hoje grande parte da nossa produção, né? Exatamente. Aí a linha férrea é a mais importante. Vai ter que ser investido na ferrovia. O senhor tem algum estudo em relação a isso? As ferrovias, tem a Ferronorte, tem a Ferrosul e tem outras que podem ser interligadas para que essas produção seja levada até o porto de Paranaguá e o porto de Santos. Então, isso já é o que está sendo licitado e o projeto está em andamento nesse momento, né? Sim, a gente pode fortalecer isso. Com isso aí já melhora bastante essa questão do escoamento. Então, candidato, o agronegócio aqui no estado ele é o principal eixo, né, da nossa economia e o senhor falou agora há pouco em agroecologia, né? Lendo a sua proposta de mandato, o senhor coloca ali que o senhor defende a reforma agrária e o senhor cita essa reforma agrária como popular e agroecológica. O senhor poderia explicar para a gente o que significa isso e como isso funcionaria na prática? Viajando pelo interior do estado, eu visitei os assentamentos de Sidrolândia. Eu rodei mais de 200 quilômetros dentro de Sidrolândia. Ali a gente vê um modelo de agroecologia. As famílias produzindo, como eu disse, de forma responsável, sem degradar o solo, sem desmatar, sem poluir. Então, a agroecologia é o futuro. O senhor falou aí em questão de desmatamento, o senhor também fala em ampliar as áreas no país de preservação. Hoje nós já temos nas propriedades boa parte, né, por lei, de preservação, ou seja, a parte que é destinada à produção, ela já está definida isso por lei, né? O senhor mudaria isso? Exatamente. Todas as propriedades rurais hoje têm 20% que são de reservas legais. Mas a proposta nossa é até 2030, desmatamento zero. E como seria possível isso? Com políticas públicas. Tudo volta ali, já é política pública. Ao incentivo ao pequeno produtor, à família agrícola, família rural. Tem que ser incentivo, tem que ser dinheiro, tem que ser verba. Porque o Brasil hoje ele é tido aí como o celeiro, né, do mundo. E o Brasil ele não utiliza toda a área cultivável, né? Então a gente tem muita área ainda sem desmatar para poder cultivar, recuperando, fazendo integração lavoura-floresta. A gente tem como fazer isso. Sim, foi o que eu disse, é de forma responsável. E a agroecologia é essa a proposta. E o Brasil, igual você disse, ele só produz 4% do território nacional. Dá para se produzir de forma responsável. Mas o senhor, na sua proposta, o senhor fala assim, que o senhor quer acabar com latifúndios, né? Os grandes latifúndios. E aí promover uma reforma agrária. Como seria, então, como o Mato Grosso do Sul poderia trabalhar o lado de fomentar a produção, né? Aumentar a produção de alimentos, mas, por outro lado, acabar com o latifúndio? Porque os pequenos, a gente sabe que eles contribuem, sim, com uma grande parcela na produção de alimentos no país,
mas são os grandes investimentos que mantêm e que são responsáveis, inclusive, pela nossa balança comercial, pelos grandes investimentos, né? Lígia, a exportação, a grande produção do agronegócio, ele vai para fora. 70% que chega da nossa mesa é da pequena família, do agricultor rural, pequena família, assentadas. E também a reforma agrária é feita em terras devolutas, terras que estão improdutivas. Não vamos pegar a terra que seja produtiva, são as terras que são inativas e terras devolutas, terras que estão ociosas. Aqui no estado, o senhor sabe quanto está nessa situação? Qual é o total de hectares que estão nessa situação? A porcentagem é em torno mais ou menos de 20%. É uma porcentagem baixa, mas tem terras devolutas e tem terras inativas. E quantas pessoas estão aí esperando por terras? Hoje, cerca de 70% da produção, como eu disse, é da pequena família, os agricultores rural. Então, em torno disso aí, há um assentamento, são vários que estão à espera dessas terras devolutas para ser produzidas. O senhor falou aí da ocupação de terras, né? Mas dentro do seu plano de governo também existe aí um destaque em relação à promoção, né, a produção habitacional através da autogestão e da relação com movimentos e organizações populares, ocupar terrenos, edifícios públicos. O que o senhor quer dizer com isso? Eu sou sócio fundador de uma ONG em Paranaíba, o INPEP, o Instituto Paranaense de Educação Popular. A gente está onde a gente, antes da pandemia, a gente atendia mais ou menos 300 famílias, como cultura, arte, aula de violão, capoeira. E dentro desse projeto, tem um projeto de casa de moradias, que era o Minha Casa Minha Vida 1, que não foi extinto, mas foi cortado 98% nesse atual governo. E a partir do mês que vem, vamos retomar essa construção de 197 casas, através agora da Minha Casa Verde e Amarelo. Bom, vamos então agora a mais uma pergunta. Dessa vez é o nosso correspondente de Corumbá, da fronteira com a Bolívia. Bom dia, candidato. Aqui é Rodolfo César. Eu gostaria de perguntar o que o senhor tem de proposta para melhorar os modais de transporte, falando aí em ferrovia e hidrovia, aqui no estado, mas principalmente partindo aqui de Corumbá. Rodovias e ferrovias. A hidrovias. É um modo também de escoamento muito importante. Fica mais viável. E pelos portos. Também dá para ser incentivado. As políticas públicas voltadas para as hidrovias. Lá da fronteira com o Paraguai vem outra pergunta. Bom dia, candidato. Sou o Carlos Monforte e o meu questionamento é sobre a implantação de uma antiga proposta que ainda não saiu do papel. É a Zona Franca, apontada como a redenção econômica do município e que traria competição com o comércio de importados do lado paraguaio da nossa fronteira. Nesse sentido, eu questiono como o senhor atuaria para viabilizar a Zona Franca de Ponta Porã? Essa é uma coisa muito importante. Como nossa fronteira é muito vasta, fronteira terrena e a hidra, né? Uma zona franca em Ponta Porã seria muito importante. Isso é muito viável. O que o senhor considera de importante ali para essa região com a implantação da Zona Franca? Porque todos os produtos nossos que chegam por o Porto de Santos ou o Porto de Paranaguá. Então, aqui seria o comércio valorizar o nosso estado. Uma Zona Franca ia trazer dividendos, trazer lucros, fortalecer o nosso comércio. Já que a gente está falando aí de importação, exportação, o senhor participou das discussões sobre a implantação da Rota Bioceânica. Qual é a sua visão sobre a implantação da rota e de que forma o senhor poderia ajudar
como senador? Essa rota é muito importante. Vai cruzar o nosso país e vai dar lá no Oceano Atlântico, né? Aí temos, no Pacífico, né? O Oceano Pacífico. O nosso aqui é o Atlântico e o Pacífico, lá no Chile. Temos que valorizar. Esse é um grande feito. Temos que incentivar, temos que valorizar. Tanto lá no Senado, vamos discutir isso com os nossos pares. O senhor acha que Mato Grosso do Sul poderia aí, é o que falam, né, se tornar o coração, né, do caminho aí dos produtos comerciais do país nesse sentido? E de que forma nós poderíamos aí alavancar e trazer mais desenvolvimento para o Estado num curto espaço de tempo a partir disso? O que poderia ser feito? Com certeza. Com essa transposição aí, o nosso Estado seria o celeiro, já é, né, um dos maiores produtores de grãos do país. Aí fica mais viável. Essa renda vai gerar em torno aqui do comércio local. Ainda falando aí dessa região da fronteira com o Paraguai, né, a gente vive um momento muito complicado, isso já faz tempo, é claro, a questão da criminalidade ali na região. De que forma o senhor acha que poderia contribuir como senador em relação a isso? Foi como eu disse, nossa fronteira é muito vasta, a terrestre e a marítima. Temos que valorizar os profissionais, aí entra na política pública, valorizar a Polícia Federal para ela ser mais combativa ao crime, combater o narcotráfico, combater o tráfico de cigarro, preparar a polícia, dar mais investimento, fazer mais gestão pública voltado a essa área que é do investimento da segurança pública. O senhor não acha que isso hoje já está sendo feito e a gente vê como enxugar gelo? Inúmeras operações, a polícia tem sido equipada, tem feito com as polícias do Paraguai, inclusive aqui na nossa fronteira, várias operações, né, ocorrem em relação a isso, mas o tráfico ele continua, o contrabando continua, quer dizer, o crime organizado, enquanto não se mexer na base financeira dessas instituições criminosas, é enxugar gelo. O senhor não acha que só trabalhando com a polícia, fortalecendo a polícia, vai continuar a mesma situação? Exatamente, mas uma polícia equipada, a inteligência tem que filtrar dentro deles para combater, ser uma polícia eficaz. Bom, a próxima pergunta vem de Três Lagoas. Bom dia, aqui é Ana Cristina Santos, candidato Anísio. O senhor, quanto empresário da região, deve conhecer os problemas e as demandas da Costa Leste. Há um potencial muito grande para o turismo nesta região, inclusive em Três Lagoas. E caso eleito senador, o que o senhor pretende fazer para contribuir para o fomento deste setor? O turismo é importante. Paranaíba também tem o Rio Paraná, que pode ser uma fonte de renda, sempre voltado para a parte da, como ela diz, que ela falou como que é a pergunta dela mesmo? Roda de novo, Geliel, por favor, solte de novo. Bom dia, aqui é Ana Cristina Santos, candidato Anísio. O senhor, quanto empresário da região, deve conhecer os problemas e as demandas da Costa Leste. Há um potencial muito grande para o turismo nesta região, inclusive em Três Lagoas. E caso eleito senador, o que o senhor pretende fazer para contribuir para o fomento deste setor? O turismo. O turismo é muito importante. Ele gera renda, ele gera dividendo para a cidade. Temos que fortalecer essa política em torno dessa demanda. Mas como ocorreria esse fortalecimento? Como eu disse, Lídia, tudo é através de políticas públicas.
temos que levar emendas e discutir com os nossos pares. Candidato, o senhor fala aqui da educação, né, no seu plano de governo, e tem aqui listadas uma série de situações que o senhor considera importantes, aqui uma série de medidas, né, ressalta que em quaisquer dos seus níveis e etapas, o processo educativo deve favorecer que os educandos possam ler e compreender os mundos físico e social, para que possam modificá-los, inclusive. Quais são aí, né, as suas prioridades em relação à educação? A educação é tudo, como eu disse, desde da infância até a universidade. E hoje temos que modernizar as escolas, porque o modelo de decoreba não funciona mais. Tem que valorizar os profissionais, os professores, os planos de carreira, que na maioria na vez no Estado não são valorizados. Tem que fortalecer essa base, fortalecer o professor e investir no ensino médio, no ensino fundamental e nas faculdades. Investir, que o senhor fala, é ampliar as escolas, é transformá-las num ambiente melhor, com mais recursos. O que seria isso na prática? O que nós vimos nos últimos anos é como não fazer educação. Foi cortado 30% da verba da educação. Temos que ter uma escola acolhedora, onde o aluno se sinta bem, que hoje houve, depois do Covid, uma evasão muito grande. Tem aí a geração chamada de nem trabalha e nem estuda. Temos que valorizar os professores e a escola tem que ser aconchegante, onde o aluno se sinta bem. E valorizar também a parte da merenda, que às vezes ali, aquela alimentação vai ser a única refeição que o aluno vai ter naquele dia. Candidato, eu acho que essa discussão ela é bem mais profunda, no sentido de trazer para as escolas a parte técnica, as escolas em tempo integral, né? E não algumas escolas apenas. Hoje a gente vê os jovens muito ociosos, né? Exceção daqueles jovens que estão numa escola de meio período e eles, por si só, se dedicam e usam um outro período para poder, enfim, entrar numa universidade e estudam por conta no outro período. Mas a gente sabe que a realidade não é assim. A dificuldade financeira está aí, muitos jovens também trabalham, ajudam as famílias no outro período. Então, essa discussão, acho que o papel hoje do setor político, ele é mesmo de promover grandes mudanças, mas isso exige dinheiro, né? E o Senado tem esse papel de mexer no orçamento da União. O que o senhor faria em relação a isso? Temos que ter a política voltada à educação, como você disse. O exemplo de Paranaíba. Somente o Aracilda, onde eu tenho uma filha que estuda em tempo integral. Os demais não têm essa oportunidade. Então, estando em Brasília, eleito, junto com meus pares, eu vou lutar para a educação nesse país. Olha só, chegou aqui uma pergunta de um eleitor lá de Paranaíba, da sua cidade, Jean Júnior. Ele pergunta assim: se o candidato for eleito, vai trazer melhorias para o nosso município, como geração de empregos e também melhoria nas outras cidades do estado? Que melhorias seriam essas? Bom, como diz, o turismo dá para gerar renda, mas a minha proposta é mais em torno do pequeno produtor, da família, e também fortalecer. Como eu também tenho um pequeno comércio local, eu sei realmente da necessidade desses pequenos comerciantes de Paranaíba. Temos que valorizar o pequeno. Quero aproveitar aqui só para fazer uma correção. Eu estou falando plano de governo, né? Mas na verdade é um programa de mandato, isso, porque ele vai atuar, caso seja eleito aí no legislativo. Então, só essa correção, não é plano de governo. Isso vale aí para os candidatos ao governo, que a gente ainda vai entrevistar aqui no Jornal CBN Campo Grande. Caso o senhor seja eleito senador, né, quais são as suas primeiras medidas? O que é que o senhor vai fazer logo no começo? O que é que o senhor iria fazer, né, caso fosse eleito? A minha principal
bandeira que eu vou levantar no Senado é moradia. É moradia de interesse habitacional, de interesse social. Seria um projeto? O senhor já tem isso desenhado, aí já tem em mente como o senhor faria isso nesse passo a passo? Eu acredito muito na vitória do Lula. Nós estamos com o pessoal com Lula, e é voltar a Minha Casa Minha Vida, entidade 1. É o principal passo. O senhor fala aqui nas suas propostas, na questão da moradia, programas habitacionais que devem prezar por segurança, habitabilidade, acesso a serviços e infraestrutura, localização, custo acessível, adequação cultural. Seria um desenho de bairros que o senhor está propondo aqui? Lígia, isso já é garantido pela Constituição, no artigo 23. Tudo que você falou aí está no artigo 23. Inclusive também o saneamento básico. E a implementação que a gente vê não é uma exclusão, não é uma inclusão, é exclusão. Você fazer um bairro afastado da cidade e não ter acesso à infraestrutura da cidade. Então tem que ser feito dentro da cidade. Isso é o que promove o Minha Casa Minha Vida 1, o antigo plano do governo, que era do Lula. Hoje, como eu disse, ele não foi extinguido, mas cortou 98% dessa verba. Candidato, a gente vem falando aqui de vários assuntos ao longo dessa entrevista, né? Começamos às 9 da manhã. O que mais o senhor acha importante? Trouxemos aqui, né, como questionamento aí, perguntas que envolvem as mais variadas áreas. Mas o que mais o senhor acha importante fazer por Mato Grosso do Sul, que o senhor acha que deveria ser feito logo no início de um possível mandato? O que a gente sempre prioriza, como diz, a saúde. A saúde é vida. Temos que valorizar essa classe. A saúde é em primeiro lugar. O senhor falou aí que enfrentou Covid, né? O senhor falou de recursos para a saúde. O auxílio emergencial, o senhor considera que foi importante nesse momento? Foi muito importante. O senhor acha que ele deve ser mantido? Deve ser mantido. E como está proposto para esse atual governo, em 31 de dezembro vai ser acabado, né? Vai terminar o auxílio. Candidato, eu recebi, quando a gente anunciou que teria as entrevistas, eu recebi uma informação e fui atrás e gostaria de lhe perguntar. A sua esposa é Márgila Leal de Souza Toquil. Isso, sim. Ela consta na lista de recebimento do benefício auxílio emergencial de 2020, com 9 parcelas, num total de R$ 4.200. O senhor sabia disso? Desconheço. Eu tenho o documento aqui impresso pelo portal da transparência do governo federal. Consta o nome dela como beneficiária, 9 parcelas. Eu vou até passar para o senhor isso aqui. O que eu sei, quem recebeu é meu filho. O meu filho é universitário e ele recebeu. Uhum. Isso aqui eu desconheço. Uhum. A sua esposa, inclusive, é presidente do partido lá em Paranaíba, né? Do diretório municipal, né? Ela é presidente do estadual também. Estadual também. Uhum. Então, nós recebemos essa informação, fomos checar no portal da transparência do governo federal e encontramos... nós não sabemos se ela sacou ou não esse dinheiro, mas ele consta lá como disponível em 2020 em 9 parcelas em nome dela. Realmente, Lígia, eu desconheço. Eu não sei. Eu posso te garantir que ela não sacou. Eu não sei disso. Uhum. Ela não se encaixa como alguém que precisaria desse benefício, então? Ela encaixa, ela está no perfil. Ela estava desempregada, também teve Covid-19. Encaixaria sim. Uhum. Mas eu não sei. Eu não posso te dar essa informação que eu não sei. Ela não. Para mim, eu posso te dizer que ela não sacou isso. Uhum. Mas ela estaria dentro do perfil. Certo. Candidato, voltando a essa questão da educação, que é um assunto que rende muito, né? O senhor fala aí do aumento no número de vagas em creches. A gente sabe que esse é um problema antigo, né? Tem nesse momento, inclusive aqui em Campo Grande,
centenas de famílias aguardando por uma vaga em creche. Estou citando só Campo Grande, mas a gente sabe que é um problema que vai além. Como isso seria possível? De que forma o senhor poderia contribuir para que efetivamente essas famílias, né, tenham esse espaço, essas crianças tenham vagas em creches? Como o senhor, como senador, poderia contribuir para isso? É voltado para a política pública. E também temos que ter as creches noturnas. É uma das formas. Aí você imagina uma mãe solo. Como que ela trabalharia deixando uma criança em casa? Não tem como. Tem que ter uma creche noturna também. E dá para ocupar, dá para pegar todos esses espaços que já existem. Não é preciso construir mais creches. É mais investimento usando essas creches que já existem. Porque a gente já não tem uma medida efetiva em relação a esse atendimento durante o dia, né? Já está complicado fechar aí essa conta, oferecer a quantidade de vagas que essas famílias precisam durante o dia. Inclusive, a Defensoria Pública está acompanhando esse caso e tentando resolver esse assunto. Como isso seria possível também à noite, já que durante o dia já está complicado? É investimento, não tem como. É política pública. Tem que ser dinheiro de verdade. Não tem como. É política pública. Como o senhor coloca a questão da política pública, né, para todos os setores, o que o senhor enxerga atualmente de errado que está sendo feito nessa questão de políticas públicas que não está atendendo a todos esses setores? O que o senhor mudaria aí? É o corte das verbas. Estão cortando tudo. As políticas públicas estão sendo praticamente extinguidas. É cortes de toda a área. Então tem que voltar à normalidade. Ainda em relação à educação, o senhor fala em retomar o debate sobre as diretrizes curriculares nacionais envolvendo representações de todos os segmentos educacionais. O que o senhor quer dizer com isso? É valorização do profissional, do professor que está na ponta. O professor tem que valorizar o professor. O salário base do professor, aqui no estado, na maioria das vezes, não é respeitado. É um profissional de qualidade e tem que ser valorizado. Por que o senhor é contra a educação domiciliar? Lígia, eu entendo que para ser um cidadão qualificado, um cidadão de bem, essas crianças têm que ter interatividade com outras crianças. Não pode ser voltado só em casa. Eu tenho um ditado muito antigo que se você coloca um professor dentro de casa, as crianças vão ter raiva. Mas e se você leva isso para a escola, vai ter a convivência, vai ter a realidade, outra realidade de mundo para essas crianças. O senhor também fala em combater propostas como o projeto Escola Sem Partido e escolas cívico-militares? As escolas têm que ser voltadas para o ensino que leva toda educação, que seja respeitado. Religião, credo, cor e raça. Tem que ser respeitado. Então, mas aí o senhor coloca a questão, por exemplo, né, de combater cívico-militares, mas o senhor também coloca a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Isso é muito importante. São as nossas raízes. O povo indígena vem sendo massacrado há 500 anos. E temos que respeitar, como diz, a cultura indígena, quilombola, as religiões de matriz africana, tem que ser respeitado. Recebendo aqui um comentário do ouvinte Rui, encaminhado aqui para a CBN. O que a agricultura familiar precisa e de comercialização da produção? Um projeto de lei para melhorar a exportação de mandioca descascada para chineses, indianos, europeus, tiraria a área rural brasileira da agricultura familiar da miséria que vive. O que o senhor tem a dizer sobre isso, esse comentário aí do Rui, nosso ouvinte? O pequeno produtor rural não visa a exportação. Tem que fortalecer o comércio local. E isso tem que ser feita uma política onde eles produzam e seja distribuído, vendido no comércio local, gerando renda naquela cidade, no pequeno local.
Tem também uma pessoa que encaminhou uma pergunta aqui, eu não sei se vai dar para a gente entender bem o que ele vai fazer se ele for eleito, uma proposta de um túnel ou rodovia dupla. Só não está dizendo aqui onde seria isso, né? Caso a pessoa esteja ouvindo a gente, ainda dá tempo de especificar. Está perguntando de rodovia dupla. Em algum momento o senhor comentou alguma coisa em relação a isso, defendendo aí as suas propostas, envolvendo túnel, rodovia dupla? O senhor tem alguma previsão de trazer algum projeto nesse sentido? Não. O que o senhor pensa sobre a privatização hoje na área de transportes? Então, já que estamos falando aí de rodovias, o senhor falou da importância antes das ferrovias, né, que estão sendo relicitadas aí, a privatização está aí. Nós temos rodovias em Mato Grosso do Sul em situação difícil, né, que precisam de investimentos. O senhor é a favor da privatização? Lígia, a privatização, o governo, ele refaz todas as rodovias, aí vai licitar e vai privatizar. Isso só gera renda para quem faz essa licitação. Não é bom para a população. Isso não é bom. Temos mais 1 minuto, é isso, Anderson? Mais 1 minuto, Lígia. Então o candidato pode ir. Eu ia falar para o senhor aproveitar esse 1 minuto, então, e passar um recado aí para os eleitores. Quero agradecer ao Grupo RCN e dizer que eu estou candidato a Senado pelo interior, trazer a política para a discussão no interior, onde o pequeno tem voz e vez. E vocês podem me seguir na minha rede social, anísio.tokio. Meu número é 500 e nada é impossível de mudar. Obrigada, candidato. Obrigada, candidato. Obrigado. E pelo sorteio, o candidato ao Senado pela União Brasil, Luiz Henrique Mandetta, será o nosso próximo entrevistado no dia 5, segunda-feira, às 9 da manhã. Dia 6, terça, será a vez do juiz Odilon, do PSD. Dia 8, quinta, Tereza Cristina, do PP. E fechando a rodada, dia 9, sexta-feira, será a vez do candidato do PT, professor Tiago Botelho. E já as entrevistas dos candidatos ao governo do estado serão realizadas a partir do dia 13 de setembro. Nós encerramos agora a rede CBN de transmissão simultânea nas emissoras de rádio e TV. Grupo RCN na cobertura das eleições 2022. CBN Eleições 2022.